participativo ia lidar com a sua distribuição de recursos. A SEDAC resolveu tratar isso, como estava com a estrutura de conferência armada, a nível de conferência, argumentando que a conferência é a instância máxima de deliberação das políticas culturais do Estado, e aportou uma conferência extraordinária ali naquela estrutura. Cada município decidiu como tratar isso, ou dentro do seu Conselho Municipal de Cultura, ou instituindo um comitê gestor. Porto Alegre, por exemplo, instituiu um comitê gestor que eles chamaram, a princípio, de Comitê Gestor Artístico, e ficou esse nome meio estranho. Então, na conferência extraordinária, né, do Estado, nós eu participei da comissão organizadora desde o começo, já estava na comissão organizadora da outra, porque há um fórum de coordenadores de colegiados, e esse fórum de coordenadores de colegiados escolheu 4 membros para representar os colegiados na organização da conferência. Fomos eu, pelo colegiado de museus, a Jaque, pelo colegiado de memória e patrimônio, a coordenadora do audiovisual, a Leila Silveira, que é de Canoas, e o coordenador do colegiado de música, o Luciano Balém. Então, nós os 4 já estávamos dentro da organização da conferência quando deu a troca de objetivo. Depois foram instituídos grupos de trabalho, onde um dos grupos de trabalho era de mapeamento, em que trabalhou a Gabriela. Outro grupo de trabalho foi o de fomento, onde trabalhou a Nores. E houveram webconferências, porque a conferência foi toda virtual, onde na região funcional 9, a Flávia fez a webconferência, e na região funcional 1, o Joel fez a webconferência. Eu participei da webconferência sobre ações dos movimentos sociais e busca ativa. Então, essa foi a participação, né, do colegiado, representando o grupo de colegiados dentro da conferência. O que o GT de mapeamento nos pede agora? Que a gente faça, junto com os colegas, né, do setor, do segmento, de fora da estrutura dura da conferência, uma rodada de avaliações. E já começo fazendo a minha avaliação. Né, o que esse momento reflete? Que a conferência envolveu pouca gente, muito menos do que deveria. Apesar de ser específica ao Aldir Blanc, né, se esperaria que a gente tivesse conseguido um alcance muito maior. Desde o começo, o que a gente notou foi pouca gente assistindo, e pouca gente assistindo não se refere exatamente a um alcance pequeno dentro do que poderia, né, dentro do Estado. Um alcance pequeno para um evento virtual. Nós que fazemos toda hora lives, reuniões abertas, a gente vê que com frequência a gente consegue atrair um público de 70, 80 pessoas, 100, 200. Então, para uma webconferência de Estado, ter um público virtual, um alcance tão pequeno, temerário, né? Quando está tratando de distribuição de um recurso emergencial. Para mim, começou aí, o alcance foi pequeno. Era frequente a gente conversar com pessoas da comunidade cultural e as pessoas não estarem sabendo. Colegas, pessoal de fora, né? Entendo que o formato da conferência, para além da questão de acesso, dificuldade de acesso, como, inclusive, a SEDAC tomou, desde o começo, um rumo bastante centralizador. No máximo, os grupos de trabalho e os participantes da comissão organizadora emitiram recomendações. Nós não tivemos delegado, nós não tivemos votação, nós não tivemos deliberações. Então, se foi escolhido aportar o recurso ao Aldir Blanc dentro da conferência, porque ela é a instância máxima de deliberação do Estado, ela se provou como uma medida ineficaz, porque não houve deliberação.
Houve, no máximo, discussões internas em ambientes estanques, e essa manifestação eu fiz também dentro do ambiente da conferência. Houveram discussões internas em grupos de trabalho, estanques, que não se conversaram, né? Havia um drive com os documentos, com as atas, mas um drive é um repositório, né, gente? Não é um lugar de deliberação. Havia necessidade de que houvesse mais trocas. Não houve espaço para troca. Não houve deliberação, não houve votação. Eu entendo que essa conferência, assim, ó, a gente só não é mais incisivo dizendo que a conferência não aconteceu, para não correr o risco de atrapalhar a distribuição do recurso. Mas, na prática, essa conferência não aconteceu como conferência. Ela foi uma outra coisa. Foi uma formatação online de articulação em torno da Lei Aldir Blanc, centralizado na SEDAC. Se a gente fizer o exame do regimento e paralelizar o regimento da conferência com as atas e com os editais, a gente vai ver. A gente não decidiu porcaria nenhuma, a gente recomendou, a grande parte das recomendações não foram acatadas, não houve deliberação. Foi uma forma de divulgar o tratamento que a SEDAC deu para a Lei Aldir Blanc. Essa foi a minha avaliação, Gabriela. Depois eu faço até por escrito, assim, separadinho, ponto a ponto. Tá? Eu estou preparando uma laminazinha aqui para a gente exibir. Alguém, eu não estou vendo o chat aqui, alguém se inscreveu? Alguém gostaria de fazer o uso da palavra? Eu posso, não tem ninguém ali, se puder eu falo. Assim, primeiro é concordar com a Andrea. Isso nós discutimos antes de, quando foi proposta essa conferência extraordinária, que na verdade isso não era uma conferência, né? E foi o que se mostrou, porque conferência tem que ter a questão dos delegados, que a Andrea colocou, e nós esperávamos que, pelo menos não tendo isso, que pelo menos as nossas deliberações fossem deliberações mesmo, e não como aconteceu, que mesmo eu participei do GT Fomento, e nós definimos o que seriam os editais, e depois, quando a gente vê na prática, eles não são aquilo que nós deliberamos, que os colegiados deliberaram. Então, ele não foi uma conferência. Quando tu coloca ali, e eu vou fazer um pouco a questão do formato virtual, esse formato só ele foi bom porque estávamos no meio de uma pandemia. Ele não tem como ser se nós estivermos em momentos fora da pandemia. Porque, ao mesmo tempo que parece que democratiza, ele não democratiza. O virtual impede que grande parte do setor cultural participe dessas discussões. Porque uma conferência estadual tinha que ter as discussões por região, presencialmente, os delegados se encontrar, discutir as questões de cada uma das regiões e depois ir para a conferência geral. Isso é uma conferência. E o estar presencialmente é o momento que tem os GTs de trabalho, que as pessoas deliberam, ou que entendem de demandas para uma política pública. Então, acho até que a gente tem que colocar que esse formato é só no momento da pandemia, porque isso não democratiza, impede que muitas pessoas participem e para o governo isso é muito bom, porque quanto menos gente participar, melhor. E eles vão estar dizendo que estão sendo democráticos e que a participação existiu. Mesmo nesse momento, acho que a participação foi muito pouca. Como disse a Andrea, nós tivemos poucas pessoas participando num ambiente, num campo em que existem muitas pessoas. Então, eu, sim, eu acredito que essa conferência, que desde o início eu fui contra que ela se chamasse como conferência, quando a gente discutiu aqui,
porque fica legitimando que o governo fez uma conferência e não fez. Não, eu não entendi isso como conferência desde o início. Ai, me perdi o que eu ia dizer, mas isso a gente não pode aceitar que em outros momentos possa ser feito dessa forma. Então, a gente não pode legitimar aquilo que eles não estão fazendo. Para mim, isso foi bastante claro. Assim, a SEDAC queria legitimar uma proposta para o uso dos recursos da Lei Aldir Blanc, dizer que rapidamente fizeram uma conferência de cultura e não foi a nossa realidade, porque a gente não conseguiu discutir, a gente não conseguiu resolver o problema das pessoas que estão com falta de dinheiro. Nós estamos no dia 19 de novembro e o que era para ser emergencial está sendo um desespero para o pessoal da cultura. Então, para mim, acho bem complicado como foi feito. Nem considero que isso foi um ganho. Essa forma de conferência que foi realizada. Acho que a gente só legitimou um trabalho que a SEDAC fez do jeito que queria. Então, essa minha visão a respeito do que aconteceu. Quando eu vi as perguntas, Gabriela, até fiquei perguntando, eu falo ou não falo? Porque, como nós já tínhamos falado antes, a raiva era tão grande que nem sabia se era necessário falar ou não, porque muito triste o que aconteceu com essa conferência. Antes de passar a palavra para a Deise, que se inscreveu ali, só para completar, além de todo o sentimento de frustração de ver um organismo midiático chamado de conferência, a gente ainda tem né, um desgaste, um empenho inútil e desnecessário, porque nós tivemos reuniões, até estou relatando para os colegas que não participaram, né? Nós tivemos reuniões segunda, terça, quarta, todo o ano, desde que iniciou a pandemia, e reuniões paralelas dentro dos GTs, produção de material, produção de recomendações, madrugadas afora redigindo, consultando o colegiado, redigindo recomendações, que foram sistematicamente desconsideradas. Os editais que estão na rua simplesmente não refletem, tem 1/10 do que a gente recomendou, coisas que já tinha lá no bojo da lei, né, que era óbvio que ia estar. Então, a nossa frustração, assim, de quem atuou dentro dos grupos de trabalho era muito, muito grande. E a ausência de organização de uma comissão julgadora, a ausência de organização dos processos para celeridade, 19 de novembro e a renda básica, o inciso primeiro não foi pago ainda. Mas eu não vou me estender, vou passar para a Deise ali que está inscrita. Pode ser, Guto? Não, só para passar uma visão, então, de quem estava de fora, né, dessa organização, da conferência. Eu acompanhei um pouco as discussões da conferência, mas eu não participei ativamente. Aqui na secretaria, quem participou muito foi o secretário Evandro, né, e alguns membros do Conselho de Cultura aqui do município também participaram. Eu sou do Conselho Municipal também de Cultura, e toda essa mobilização, enfim, em torno da lei aqui para nós foi bem exaustiva também, bem complexa. Foi difícil dialogar, né, porque o modelo online ele é para essa situação, mas a gente não conseguiu conversar
com as pessoas de forma adequada, e eu acho que isso se refletiu também nesse evento da SEDAC, que eu vi que foi muito criticado, né, teve muitas críticas, o pessoal não se sentiu acolhido, justamente não se sentiu fazendo parte, né, da participação e da construção dos mecanismos. Mas eu quero acrescentar que também essa situação toda, ela se reflete também por uma falta de política no âmbito federal também, de organização e de estruturação e de debate sobre a forma de organização do repasse desses subsídios, né? Muita coisa, inclusive, que estava no decreto, enfim, não foi trabalhada também no âmbito federal, e isso dificultou bastante no âmbito dos municípios, aqui o que a gente passou, né, para poder tornar ela menos burocrática, né, desburocratizar a questão, inclusive, de repasse dessa verba. E se a gente, enfim, se a conferência realmente, o formato, né, e aí, então, só concluindo, né, acredito que o formato do que aconteceu, do que a SEDAC organizou, enfim, não seja uma conferência realmente, acho que foi uma outra coisa, uma apresentação, né, foi enfim, um debate que não teve espaços de deliberação, né, isso porque eu ouvi muito as pessoas também dando esse retorno. Foi, sim, uma outra forma, né, de comunicação. E isso refletiu em todo o processo, eu acho, sabe? Nos municípios também, foi bem complicado. Nós fizemos, enquanto conselho também, desde o início, 3 reuniões, 4 reuniões semanais para discutir, já ir discutindo aqui internamente formatos de editais, como é que a gente ia pensar essa estruturação aqui dentro do município, que também tinha que passar por uma deliberação na Câmara aqui de vereadores, né? Então, teve toda uma movimentação em paralelo, né, a isso. E foi difícil, porque a gente não consegue alcançar as pessoas com a internet, né? A gente alcança o mesmo grupo de pessoas, né? Quem já está por dentro do assunto, quem consegue ter acesso a essas informações. Nós tentamos criar grupos de WhatsApp aqui por segmento cultural, aqui em Bento, mas também é sempre muito restrito, né? A gente acaba atingindo as mesmas pessoas e não conseguindo contemplar, muitas vezes, os formatos que as pessoas sugeriram, também por um engessamento dos decretos, e aqui pode ter sido muito falha também do decreto municipal, né, porque acaba passando pela procuradoria, porque tudo tem depois consequências, né, quando a gente fala de recursos públicos, né, então aqui, de repente, a procuradoria tenha sido muito zelosa e teve algumas dificuldades, assim. Enfim, né, eu acho que é isso, assim, que eu queria falar, foi complicado, e está sendo ainda bem complicado elaborar e, enfim, né, ter um retorno mesmo do que significou essa distribuição de valores, se é que se pode chamar de uma política emergencial, né, porque, enfim, já estamos no final do ano e isso ainda tem muito processo ainda pela frente. Só para complementar. Se me permite mais um pitaco, Daisy, em relação ao que tu falou, só para ficar próximo do teu comentário, o que, não sei se os outros que participaram da conferência têm essa mesma sensação, mas com os outros coordenadores de colegiados, a sensação recorrente é de que não foi uma conferência de edital emergencial, não, de maneira alguma. Foi um grande FAQ, Aldir Blanc, e está sendo e tem mais pela frente. Né? É um grande FAQ. Tá, tá aberto aí.
Eu vou sugerir que o Joel e a Flávia, que também participaram do Núcleo Duro, façam o testemunho deles, né? E que a gente encerre pela Gabriela, que está à frente do GT de mapeamento, porque eu acho que no GT de mapeamento a gente tem a maior potência de produção dessa conferência, porque houve uma mobilização para preencher um pouco dos nossos indicadores, muito aquém do que era necessário e das expectativas que a gente tinha, mas se iniciou um movimento que envolveu, inclusive, a estrutura técnica da SEDAC. E isso pode ter iniciado um movimento interessante, uma contribuição interessante. Então, eu sugiro que a Flávia, o Joel e a Gabriela façam as suas participações, e que se alguém mais puder contribuir, está à disposição. Tranquilo. Bom, pessoal, eu acompanhei muito pouco da conferência, a não ser o primeiro e o último dia mesmo, né, da nossa região e da região que o Joel participou. Acho que tive mais um momento que daí eu tinha dúvidas e também entrei para perguntar, e daí foi esclarecido, né? Mas o que eu sinto realmente, assim, é que foi um processo tudo muito novo, né? E que eu faço as palavras que vocês fizeram, né? Porque quem teve mais diretamente aí ligado foram vocês que participaram, né, especificamente. Eu até participei, assisti mais lives da Assembleia Legislativa do que a própria conferência, porque lá eu senti, né, uma abertura para a participação maior do público. Eu acho que teve duas conferências, né, dois momentos paralelos e que se diferenciou muito nesse sentido. Realmente foi muito difícil como agora mediadora, né, da conferência que foi bem complicado a mediação naquele dia. Era combinado uma coisa e na hora foi feito outra. Então, ficou difícil de atender o público que estava ali presente, né? É claro que nós não íamos tirar todas as dúvidas na primeira edição, né, do evento, mas ele estava assim pelo menos naquele primeiro momento, bem engessado o processo, né? Como mediadora, eu me senti bem complicada assim para fazer, né, essa interação entre o público e os palestrantes, né, o pessoal que estava ali para discutir e trazer as discussões. Eu acho que nesse sentido assim de aprofundamento dos debates, né, o que foi regra, assim, acho que foi o que foi nas normas em si que o Estado determinou, né? O Estado determinou, eles foram esclarecendo com o decorrer realmente, assim, agora trazendo mais para o município, que a gente não teve realmente, assim, discussão com a comunidade sobre a lei. Quem determinou todo o processo no município foi o Conselho e a Secretaria. Né? E, nesse sentido, teve uma live aberta em que as coisas também já vieram determinadas pela Secretaria Municipal e o Conselho. Então, não, né, claro, aqui não era uma conferência, não eram
mas eu acho que poderia ter sido bem mais aberto ao público, né, para pelo menos buscar sugestões. É claro que eu vejo que a participação em si nos né, daí tem que avaliar cada edital e cada, né, o auxílio, o subsídio e os editais, né, cada processo, mas a gente está entendendo, assim, pela visão um pouco mais de longe, né, de que tenha tido uma boa participação no sentido de acessarem, de terem, na verdade, assim, de participarem, né, mas não de acessarem o recurso. E daí aí eu coloco minhas, né, não está claro, assim, o processo de avaliação, por exemplo, dos editais, né, não ficou claro o processo de avaliação do Estado, e também no município aqui foi bem complicado, né? Daí participei da avaliação dos projetos, os projetos não houve avaliação, porque todos os que foram enviados entraram dentro das vagas disponíveis, então não houve não houve avaliação. Eu acho que não é que tenha ou não que haver avaliação, mas se era para atender as instituições que estavam com mais, as pessoas e instituições em maior necessidade, ele não contemplou essa visão. Então, assim, da conferência, né, em si, eu concordo, porque conferência tem que ter liberação da sociedade, e aí não houve, a gente, mesmo as sugestões feitas pelos grupos, né, e colocadas, não foram acatadas. Então, realmente, conferência a gente não pode considerar como um processo democrático, que não foi. Eu vou pedir licença para fazer mais um comentário próximo à fala da Flávia, porque entrou mais um elemento, né, que quem estava de fora, de repente, não sabe. Paralelo ao trabalho, a sociedade civil do Estado, desde o começo, se organizou e solicitou da SEDAC a criação de um comitê gestor, ao espelhamento do que foi realizado em muitos municípios. Isso eu apresentei lá no começo. E ao invés de tomar esse rumo, a SEDAC tratou como no âmbito da conferência. Mas o grupo que se mobilizou para que houvesse um comitê gestor tomou a iniciativa, né, como viu que não havia acolhida no ambiente da conferência, de trabalhar junto ao legislativo. Porque a quem cabe o papel de legislar e de fiscalizar o executivo é o legislativo. Então, receberam acolhida na Comissão de Educação e Cultura da Assembleia Legislativa e executaram um grupo de trabalho técnico. Mas, mais uma vez, o que a gente viu? Ambientes estanques. Não houve troca entre o trabalho produzido rico, colaborativo, muito interessante, um ambiente de discussão mesmo que foi produzido na Assembleia Legislativa. Se ele foi rico em trocas e se ele foi colaborativo, ele não teve influência no ambiente deliberativo que era para ter sido a conferência. Ele não produziu deliberação e ele não produziu mudança no resultado da conferência. Houveram web conferências ótimas, que tinha reunião segunda, quinta e sexta, né, o webinário sempre na sexta, mais reuniões esparsas dos grupos de trabalho da Alergs, do grupo técnico da Alergs. Havia quase uma conferência paralela, havia um grupo de mapeamento no GT da Alergs, grupos de relatoria, grupo de estudo jurídico, um forte viés
de preocupação com as ações afirmativas, com os povos tradicionais, com as populações em risco de perecimento cultural, mas isso não produziu reflexo dentro do trato da Lei Aldir Blanc. Eu estou exibindo aí para vocês a imagem, não sei se todos estão vendo a imagem do edital que vai abrir agora, que é Ações nas Comunidades. Deveria ser o edital para atingir pessoas, né, áreas em vulnerabilidade. Qual foi o rumo que a SEDAC escolheu para lidar com a circunstância? Foi abarcar o edital de ações nas comunidades nos bairros presentes na política de Estado chamada RS Seguro. Então, vocês estão visualizando quais são os bairros que estão no RS Seguro. São bairros importantes em grandes periferias de grandes cidades, com um olhar especial, porque são áreas de vulnerabilidade. Mas o que a gente, olhando o Estado, enxerga? Andréia, dá para aumentar a imagem? Tu consegue aumentar ela? Deixa eu ver se eu consigo aqui. Bom, eu vou aumentar no slide, porque como eu estou apresentando, eu tenho medo, porque o meu computador, quando eu começo a brincar aqui, fazer pirotecnia, ele trava e me tira do ar. Agora já dá para ver, perfeito. Tá? Então, Passo Fundo, Juí, Cruz Alta, Bento Gonçalves, Caxias, Farroupilha, Lajeado, Santa Maria, Capão, Tramandaí, a Metropolitana, Pelotas e Rio Grande. São 23 bairros onde está presente o programa de Estado chamado RS Seguro. Olhando a dimensão do Estado do Rio Grande do Sul, a gente vê que é uma concentração enorme. E, por exemplo, dentro de o nosso exemplo, né, o meu exemplo prático, dentro de região metropolitana, eu que acompanho, né, o Museu das Ilhas aqui, dou suporte para a dona Terezinha com frequência, porque eles têm problema de queda de sinal, de não entender o edital, de providenciar documentação. Eu costumo auxiliar a dona Terezinha. O que eu vejo? A região das ilhas, que é uma área fortemente candidata a um edital de ação nas comunidades, está fora da previsão do Estado do RS Seguro. Não está invisibilizada, não é enxergada pelo RS Seguro. Então vai ficar de fora. André, uma parte, André. O RS mais seguro são para as regiões onde tem uma forte influência de violência urbana, de tráfico, de questões desse sentido, entendeu? Esse recorte, na verdade, eu acho que está faltando no município, porque eu me lembro, são 32 regiões no estado, são 32 locais, não sei se os municípios aí estão divididos por bairros, se está todo mundo contemplado, mas ele é um recorte, eu achei, dessas políticas que a SEDAC apresentou, o melhor recorte deles, porque é onde vai atingir a disputa com o tráfico. E, literalmente é quase isso. É atender quem mora no lugar mais distinto, onde a cultura vai disputar o pão, a questão de comer com os aviãozinhos. Então é bem isso, gente. Eu acho esse recorte não é problemático. Eu acho que esse recorte ele é extremamente interessante para a gente pensar a desigualdade social. Não é a questão de pobreza, é a questão da violência urbana que está recortada aí nesse ponto. Eu só penso assim que a emergencialidade ela está em outros locais. Acho importante ações nesses locais e elas têm que ser trabalhadas no âmbito de políticas maiores, né? Que não podem se restringir a editais de emergencialidade, né? A emergencialidade está em todo o Brasil. Eu acho que usar esse recorte dentro de um edital emergencial não é a melhor política, por isso que eu acho problemático, só para defender. E te lembrando, Joel, que nos ambientes da conferência, isso não foi um consenso. Isso foi debatido, surgiram outras soluções que eram, talvez, mais interessantes e que foram desconsideradas. Não estou dizendo que é inválida, mas que talvez, conforme a Deise falou, talvez não fosse
o aporte para este momento, né, talvez devesse, como é uma política de Estado, ter sido alimentada fora do ambiente da emergencialidade. Duas clareza em 2 pontos. A renda emergencial é o que vai ajudar na questão emergencial de subsídios. Esses outros editais, eles têm outros objetivos, tanto que cada edital tem um objetivo específico. É isso que nós temos que ter clareza. Né? Ele tem como instrumentalizar, mas ele, óbvio que virou instrumento de fomento. Não seria o ideal, não é, mas ele virou instrumento de fomento. Como a gente está numa avaliação, né, eu estou chamando a atenção pelo seguinte, que a lei fala em pulverização de recursos e que o que acabou acontecendo com o encaminhamento da SEDAC foi concentração geográfica de recursos. Tá? Por isso que eu trouxe só fazer uma parte aí. Na verdade, no GT Fomento já se discutiu essa questão, e foi uma das indicações do GT, entendendo como o Joel falou, até pela proposta desse edital, por isso que se colocou, era uma das propostas do GT Fomento, que fosse do RS Seguro. Então, pela conformação que estava a proposta de edital. E era na questão não da emergência, mas sim do fomento, que nós fomos contra isso, mas que depois isso já estava dado, que ia ser editais de fomento. Então, por isso que nós usamos aqui o programa RS Seguro, por isso, exatamente por essa questão que o Joel está falando. E é o que está lá, e esse edital das ações nas comunidades vai abrir em seguida. Então, o que nos resta, além da avaliação, é nos articular em relação a esse ponto dado. E com relação ao que tu falou, Joel, se a região das ilhas de Porto Alegre não é uma região de tráfico de crime e de problema, olha, eu acho que tem alguma coisa errada. Pelo menos uma invisibilização muito grande. Até porque, pensa bem, porque assim, até para uma cidade fazer parte de um programa desses, ela precisa ter uma estrutura organizacional muito forte. E muitas prefeituras não conseguem se organizar para poder entrar ou para ser atingidos por esse tipo de programa. Então, é bem complicado. Eu acho assim, ok, né, já está feito, né, mas é uma avaliação, uma avaliação do que a gente precisa ter. Então, assim, também diferentes entendimentos da lei, né, para mim ela é uma lei emergencial, né, enfim, entendida nesse sentido. E é importante, dentro desse programa RS Seguro, que aconteçam ações permanentes com verba direta para isso, né? Sempre, constante, não só agora, no momento de emergencial. Ótimo, né? A gente tem que sempre olhar para esses debates e olhar para essa questão com muita atenção. Só penso que poderia, né, como opinião, né, ter sido pensado de uma outra forma, porque é difícil entrar, inclusive, dentro dessas políticas de programas, enfim, tem muitas vezes que muitos lugares não conseguem se organizar para poder fazer parte disso, só nesse sentido. Mas, sim, é aquela coisa, né, aqui também a gente teve muita dificuldade em criar os editais, enfim, fazer as coisas de uma forma ampla, porque você acaba tendo que ter um recorte. Acontece isso, muitas vezes acontece, né? Então, essas dificuldades a gente viu, e nós vimos elas muito latentes, e a gente viu também muitas faltas, né, no campo cultural, de quem são os trabalhadores da cultura, onde é que está a cultura, né? A gente precisa ainda conhecer muito a atuação cultural do nosso estado. É por isso que teve dificuldade, né? Também no meu ponto de vista, a gente tem que ter instrumentos de análise, né, para esse campo, e a gente não tem, né, então a gente acaba usando outros parâmetros para poder pensar as políticas culturais. Então, Deise, como está dado, tá,
para o bem e para o mal, está dado, vai abrir agora, nos próximos dias, o edital Ação nas Comunidades, dedicado aos bairros de presença do RS Mais Seguro. Então, o desafio para nós é qual a articulação possível para que isso seja uma ação em que a gente participe positivamente, né? Como podemos atuar positivamente em relação a isso? Quais são as nossas iniciativas, né, de atenção nesses locais e como a gente pode atuar de forma positiva. Seguindo a avaliação, e aí a gente começa a enxergar a falha na concentração geográfica. O edital que a gente acabou de ver o resultado, que é o de produções artísticas e o de aquisições, né? O que os índices que estão... Eu até não vou mexer no WhatsApp, senão eu corro o risco de cair, mas está circulando no WhatsApp, a gente pode compartilhar com os colegas o relatório que foi feito avaliando a concentração dos resultados desses 2 editais. A gente viu que eu nem vou dizer índice, porque eu não tenho o dado aqui na minha frente, né? Mas algo em torno de 70%, 80% dos resultados ficaram em Porto Alegre, né? Não, mais de 50% ficaram em Porto Alegre, mas por volta de 80% dos resultados ficaram na região metropolitana. Então, se a ideia original era pulverização, o que ficou nos editais foi um valor mínimo para as 9 regiões funcionais, que mais ou menos coincide com as nossas 7 regiões museológicas, né? E o resultado mostra apenas um índice mínimo atendido da RF2 à RF9. Dentro do nosso setor, não houve, eu acho que, nenhuma contemplação. Talvez na área de memória e patrimônio por tabela, mas na área dos museus, nós fomos incentivados, mobilizados, articulados, nós fomos demandados a nos organizar para participar via associações de museus, via entes particulares, privados. Atendemos essa demanda, e agora, inclusive, a SEDAC está sendo questionada por direcionar, né, e executar esse edital de aquisições de uma forma com viés muito forte de fomento e com a nossa participação. Questionando até, assim, os outros colegiados de artista questionam a moralidade da gente ter se candidatado à aquisição. É uma crítica pertinente de que o Estado está aparelhando as suas instituições a partir de uma lei emergencial. É uma crítica. Mas nós fomos demandados e atendemos essa demanda, e ainda estamos levando para casa a frustração de ter ficado na rabeira das suplências, né? Tivemos a exposição de nos candidatar, tá o nosso nome aí rolando nas conversas, mas não tivemos a satisfação nem de ficar bem posicionado na suplência. Estamos levando para casa a lancheira cheia de frustração, né? Então, mais uma vez, é uma comprovação de concentração, de contrariedade, de frustração e de não atendimento ao que estava lá no bojo da lei. Vai abrir mais um edital de criação e formação, que, francamente, eu tenho até a dificuldade em chegar na frente dos coordenadores de região, dos representantes de região, e convidar para mais rodadas de Operação Cupido, diante do resultado do edital de aquisição e de produções artísticas. Mas, vamos lá, tá na prancheta, é isso aí, vai abrir daqui uns dias, vamos ter que decidir o que fazer com isso. Ô, Andréia, bom dia, Andréia. Bom Maria dia, Luísa
Tudo bem? Não, olha, sinceramente, eu não sei qual é o nosso sentimento aqui na região 6, né, da sexta região, porque o nosso empenho, o nosso trabalho, nós fizemos assim, ó, 15 dias ininterruptos de trabalho, fazendo levantamento. Bagé tem 3 museus. O Museu Dom Diogo de Souza tem 64 anos. O Museu da Gravura abriga a maior coleção do grupo de Bagé, que eu não preciso apresentar o grupo de Bagé, de um reconhecimento nacional e internacional. E nós não tivemos, assim, ó, uma avaliação que chegou 10 e depois chegou 2, sabe? Uma coisa assim que nos surpreendeu. Então, a frustração de entrar nesta fila e não ter um valor que viesse ao nosso encontro, quando a gente está na pobreza, está nos faltando comida na mesa, com todo respeito, a gente pensa assim, ó, qualquer valor nos anima e nos coloca numa situação de um pouco de tranquilidade. E quando a gente percebe assim, ó, que nada vai vir ao nosso encontro, é muito mais frustrante, era melhor nós não ter participado de absolutamente nada, porque foi um tombo, assim, não que a gente não acredite e que a gente pense assim, que outros museus também teriam o direito de serem contemplados, sem dúvida, mas aqui tem um empobrecimento. O Museu Dom Diogo de Souza se encontra fechado por questões também de Covid, mas a tristeza tomou conta, assim, muito maior se nós não tivéssemos participado, porque foi muito trabalho para se chegar a um consenso, associações que nós tínhamos que regularizar algumas questões. Então, assim, um sentimento assim de perda mesmo, sabe? Mas sabemos assim que a gente tem que olhar o todo, tem que olhar toda a questão cultural do Rio Grande do Sul, que nós não somos, Bagé não é capital do mundo, apesar de algumas pessoas acharem que ela é, né? Por defender essa região aqui tão enfraquecida que é, rica em cultura e enfraquecida em questões que não nos levam, né, a um momento político que nos envolva mais. Mas foi muita frustração, muita frustração. Nós ficamos suplente, mas depois não tivemos, nem fomos contemplados. Então, sabe, dá um vazio, assim, é um vazio emergencial, vou chamar assim, tá? Desculpem o meu desabafo. A Flávia está inscrita, Guto. A Flávia está inscrita e eu queria uma fala depois da Flávia. Eu queria bem rapidinho, Guto, fechar o que eu tinha para dizer. Só Pode para eu ser. fechar rapidinho. Só dizer essa questão realmente de interpretação, tanto da lei quanto dos editais, e falta de ser claro o que foi analisado dos projetos, né? Eu acho que tem provavelmente, pelo que eu sinto assim, é uma avaliação, é a visão de cada avaliador que influencia, e aqui em Passo Fundo é assim. Então, eu acho que o Estado não foi diferente, falta de clareza. A questão da interpretação da lei, tinha divergência entre o Estado, entre a Associação de Municípios, entre vários outros órgãos, né? Então, é claro, é um processo que eu acho que a gente tem que levar isso tudo como experiência para ser trabalhado na conferência do ano que vem. Isso é fundamental, a gente ter esse processo todo claro para deixar na conferência essas discussões serem aprofundadas. Só isso que eu queria deixar dito e finalizar a minha fala. Obrigada. Vocês querem que eu faça uma avaliação geral ou eu falo só sobre esse ponto? Geral.
Só vou começar pelo ponto, porque eu acho que é bem importante ter duas observações. Primeiro que a gente não se atinou, e foi um erro nosso dos colegiados, na composição da comissão que seria julgador, né? Porque pela lei, como a lei do sistema estadual antes não tinha os colegiados, ela determinou que quem indicava era o conselho, o governo e a representatividade dos municípios, que aqui é a FAMURS. E aí sim nós perdemos de indicar pareceristas que seriam com talvez mais qualidade. O que houve? Houve que está claro que tem uma série de pareceristas que não têm condições de julgar, não conhecem a realidade do Estado, não tem abrangência, e foi muito mais por afinidade política, ideológica, ou por lobby, que se colocou nesse processo. Isso está claro, né? A segunda é que também a gente não pode fazer terra arrasada, porque como sobrou recursos do inciso 1, provavelmente serão distribuídos para contemplar talvez alguns dos suplentes dos outros caminhos. Então, calme, não façam terra arrasada, que pode ter outra possibilidade de recurso nesse sentido. Bom, sobre esse ponto eu queria só dizer isso, assim, né? Bom, eu queria só... André, tu pode voltar só aquela outra tela ali que tem o índice com todos, por favor? A outra. Eu acho que é... Ah, não, mas... não, é uma que tem ali toda a avaliação ali, que pede avaliação. Só para mim me lembrar. Isso. Bom, gente, a primeira coisa que eu queria dizer, né, sobre a avaliação geral da conferência é que não deveria ter sido uma conferência, né? Deveria ser o comitê gestor e, obviamente, por isso, né, e a partir depois que o comitê gestor criasse uma linha, se otimizasse com uma conferência, como nós fizemos aqui, para determinar as decisões mais coletivas, e depois o comitê seguiria dando andamento na funcionalidade. O formato da conferência tentou ser democrático? Eu acho que até tentou, mas ele era o formato possível, o digital, mas talvez a condução se perdeu muito ali. Ficamos muito em disputas, enfim, e nós temos que lembrar que o governo atrasou 45 dias, né, a regulamentação, e mais não sei quantos depois para formalizar e orientar sobre os pedidos. Então, só mostra que o setor de cultura é desarticulado, em todo o país, não só aqui, é desarticulado, que a gente não se conhecia e que a gente tem muita dificuldade ainda de estar sistematizado em organizações, associações, enfim, para acessar recursos, né? E que, inclusive, a gente não reconhece algum dos grupos, dos coletivos, né? Como é o caso, por exemplo, dos tatuadores, que eu até hoje não vi se eles foram contemplados ou não em nenhuma atividade, que são uma atividade cultural. Bom, então no formato eu acho que foi isso. Teve uma série de equívocos e uma série de questões de condução que a gente poderia ter melhorado. E a gente não conseguiu, até porque também o governo federal, com a bagunça de trocar tanta gente lá em cima, também não dava um norte. E isso atrapalhou todo mundo. Mesmo os municípios mais organizados ainda não pagaram todos os seus artistas, né? Enfim, o alcance da participação, o alcance até que foi bom, porque muita gente não se conhecia, muita gente não dialogava, coletivos, a gente não conhecia quem era dos outros colegiados, os colegiados não conheciam, faltava esse fórum mais geral de cultura. Eu acho que foi bom. Poderia ter sido melhor, poderia ter sido muito melhor. Poderia ter sido mais inclusivo, poderia. Mas também, dentro de tudo que era novo, não dá para fazer terra arrasada. Teve muita participação, teve gente que tentou. E também é isso, né, gente? Tem dinheiro, tem disputa, tem gente querendo mídia, tem gente querendo dinheiro, tem gente querendo ser solidário, tem gente querendo dividir e tem gente querendo concentrar. Como tudo, disputa de grupos, promessas de gente de um para o outro. Teve, a gente... Talvez não seja formalizado isso, mas teve. Então tem tudo isso, né? O alcance foi possível. Poderia ter sido melhor? Claro que poderia. Poderia o governo do estado ter incrementado a SEDAC para distribuir melhores recursos?
e organizado melhor a equipe? Claro que poderia, mas também faltou um pouco de vontade política, né? Os debates das webconferências, alguns foram extremamente irrelevantes, muita conversa e pouco de prática e ação, muita teoria, né? Acho que a gente, no início, até foi um pouco de teoria demais, e depois a gente passou mesmo para a efetividade de propor ações, caminhos e tentar achar, resolvendo os problemas. Eu acho que a gente teve, inclusive, essa dualidade que uma hora a conferência se confrontava com o grupo da Assembleia, outra hora com os próprios GTs, então a gente teve essa confusão, um pouco de quem fazia o quê, porque foi um pouco do erro de como se conduzia as coisas, né? Então, acho que o alcance foi bom, mas poderia ter tido poderia ter sido melhor, né? Poderia ter sido muito melhor. Mas é isso. Faltou... É um processo de aprendizado também, né? Tudo muito novo também para a gente, mas faltou capacidade de gestão do governo, com toda certeza. Né? As contribuições eu acho que foram boas, poderiam ter sido melhores, né? Eu acho que a gente conseguiu mapear setores que nunca foram mapeados, mas outros que poderiam ter sido melhores mapeados não foram. Então, para muita gente, essa política de sistema foi muito inovadora, de pensar o sistema estadual de cultura, para nós já não tanto, né? Porque já tínhamos uma experiência, porque o nosso trabalho sempre foi em rede. Mas serve de aprendizado para ver também como os outros estão enxergando essas questões. Eu acho que o mapeamento da Aldir Blanc, ele deve ser bastante considerado, embora poderia ter sido mais avançado, mas me parece também que houve uma certa concentração ali de informações, principalmente por aquele GT lá da Universidade Federal, Universidade Federal da Fronteira lá, que pouco a gente soube desse retorno, né? Federal do Fronteira Sul. Isso, lá de Erechim, né? Aquele campus lá. Então a gente não ficou ainda sabendo, a gente não tem ainda todos esses dados para ter uma análise concreta. A articulação dos agentes, eu acho que as articulações poderiam ter sido muito melhores se o governo tivesse implementado, de fato, os agentes, né? Os agentes ficaram muito concentrados em um ou outro nos seus pares, alguns não conseguiram nem dar conta dos seus, então eu acho que o governo errou bastante da sua contribuição, mas a sociedade civil acabou sendo mais esse catalisador, esse difusor do que os outros, né? Acho que, por exemplo, o Sistema Estadual de Cultura o Conselho Estadual de Cultura, sim, precisa repensar bastante suas ações, porque eu acho que é extremamente deficitário. Eu acho eles extremamente deficitários na sua proposição, muito fechado em si, né? A FAMURS mostrou no final na reta final, uma articulação melhor com os municípios, isso também tem que aplaudir, estava muito, também sofreu um pouco com a troca ali da presidência, mas mesmo assim poderia ter sido melhor. Mostra só a deficiência da gente se articular. E de ter instituições também representativas, porque os editais mostraram isso, né? Nós não temos instituições para disputar uma instituição grande de cultura, que seja abrangente, popular, para disputar os recursos. Então, um pouco isso. E pesou os nomes nos editais também. Os nomes nos editais pesaram bastante, né? Das instituições que eu quero dizer. Bom, as expectativas eu acho que elas pouco atenderam, né? Os resultados ainda não sabemos aos todos, precisamos dos resultados editais. As expectativas é que a lei emergencial poderia ter sido mais inclusiva, né? Principalmente do inciso 1, por parte da gestão da SEDAC, não foi. Poderia ter sido melhor, mas acho que eles ratearam ali bastante, foram bastante restritivos. Acho que a SEDAC errou quando não conversou efetivamente com o Tribunal de Contas e nem com as procuradorias. Era para ter feito um fórum, tentado criar uma base normal de jurídica, né, para poder orientar os municípios. Acho que ela não se omitiu desse processo, a gente comentou, mas acho que poderia ter sido melhor. Então,
Acho que os resultados não foram ruins, mas poderiam ter sido muito, muito melhores. Muito melhores, né? E, bom, para a próxima conferência, a primeira coisa que nós temos que debater é a situação do nosso setor. Pensar como nós vamos, como nós estamos e fazer uma análise do setor. E a segunda é saber se a gente terá ou não vacina para poder discutir o formato. Sem saber em quando vai ser ou como vai ser, não tem como projetar nesse momento. Se a gente vai ter vacina ou se não vai ter. Se tem vacina, de um jeito. Tem que ser presencial. Se não tem, a gente vai ter que pensar outro modelo. Ou pensar também se, como essa prorrogação da lei por mais meio ano, se é interessante ter outra conferência no meio da implementação ainda da Aldir Blanc. Tá? Acho que era isso, gente. Se eu me lembrar de mais uma coisa, eu posso. Obrigado. Bom, exatamente na linha do que o Joel iniciou falando, e respondendo a Maria Tereza e a Flávia, a frustração vem da tentativa, vem do trabalho. E o que eu acho que nós ganhamos com essa frustração e com esse processo? Inclusive em relação aos outros setores. Ganhamos em visibilidade, ganhamos em organização. Não foi do jeito que a gente esperava, né? Com uma conferência bonita, cheia de encontros, cheia de articulação. Foi na pressão, foi numa emergencialidade, mas nós crescemos. E se há uma resistência dos outros setores às nossas participações, é porque a gente cresceu. É porque eles não estão acostumados a nos ver articulados, a nos ver participar e principalmente a nos ver levar, né? Trago aqui para a mesa o caso de Porto Alegre. Porto Alegre, o Comitê Gestor de Porto Alegre agiu de uma forma exemplar. O tratamento que a Prefeitura, que a Secretaria Municipal de Cultura de Porto Alegre deu para a Lei Aldir Blanc, tem muitos exemplos para a gente avaliar e propor como soluções em outros momentos. E já passando para os encaminhamentos, né? Vocês estão vendo aí na tela o trabalho do SEM, de geolocalização dos museus. A proposta é: vamos dar espaço para Poliana dentro da gente e vamos lá, mais um round, mais outro. Se no bojo da emergencialidade da Aldir Blanc talvez não haja tanto espaço para a gente lidar, além da frustração, lidar com resultados mais positivos, fora dela tem. E nós temos um FAQ de memória e patrimônio pela frente. Se a gente capitalizar essa organização crescente para participar adequadamente do FAQ de memória e patrimônio, Maria Luísa conta com a gente para sacudir a poeira e participar com bastante qualificação do de memória e patrimônio. Daqui a pouco a gente vai ver o Museu da Gravura de Bagé, os museus de Bagé, os nossos colegas levarem recursos num edital de memória e patrimônio. Então, a aposta é: vamos contabilizar a organização crescente, não deixa a peteca cair e tem mais pela frente, né? Precisamos organizar o setor. O que a gente viu é que nós estamos atrás dos outros em articulação, a gente tem dificuldade, apesar de saber operar em rede, de já temos operar em rede, na hora de ter resultado em termos de editais, a gente ainda não conseguiu ver isso acontecer, né, como resultado. Então, vamos nos organizar para o edital do Trajetórias. Aí até o Joel pode fazer alguma parte, se ele quiser. Eu vejo que a gente pode se organizar também, porque possibilita a inscrição de ações em rede, né? Eu imagino que a gente pode se organizar para alguma coisa ali, mas com certeza a grande aposta pode ser
no edital de memória e patrimônio, né? E a expertise que a gente ganhou aí de fazer as lives, de se articular a partir do ambiente virtual, a expertise que a gente está ganhando em elaborar e atender edital, e já como encaminhamento, a gente lutar por qualificação, que isso é uma pauta comum com os outros setores, qualificação no sistema de avaliação de projetos. Ampliação da participação dos colegiados no sistema de avaliação de projetos, né, inclusão dos colegiados, pensar a modificação da lei ou que o Estado nos apresente alguma forma de participação, nos indique, né, integrantes dos colegiados. Só que só vai ser representativa se houver assento para os colegiados com participação de todos os setores. Porque, francamente, a gente teve um desgaste muito grande nesse processo. Duvido que, numa votação, aconteça de novo o que aconteceu lá no início da quinta conferência, que os outros setores votem na gente para compor uma representação dos 12 colegiados. Duvido que isso aconteça de novo, até porque a gente cresceu em organização. Então, setores de acervos melhor organizados é disputa de recurso com os setores de artistas. Eles não vão votar de novo na gente para compor uma representação geral dos colegiados. Duvido que isso vai acontecer. Acho muito difícil. Então, a gente precisa, como encaminhamento, garantir participação para os segmentos nas comissões avaliadoras, né? E representatividade direta. Não adianta representatividade muito assim por amostragem. No máximo, talvez, sei lá, por departamento. Andréia, a gente elabora isso melhor. Só uma parte bem rapidinho. Os guris que coordenam ali o Trajetórias, que ganharam, eles vão ter um dos avaliadores para os museus, viu? Eles comentaram comigo que um dos avaliadores vai ser um de cada setor dos colegiados. Então, para ficar mais claro, encaminhamento, qualificação e representatividade nas avaliações de projetos. Assento para o nosso segmento nas comissões avaliadoras, né? Qualificação de parecerista, edital para parecerista, possibilidade de parecerista pago. Né? Eu acho que esse é um grande encaminhamento para os próximos editais, porque senão a gente vai seguir batendo na trave, a gente vai crescer em organização, em articulação, vai atender às expectativas da SEDAC de participação nos editais, né, de dizer que foram representativos, que todo mundo se inscreveu, mas vamos seguir batendo na trave e não tendo projeto contemplado. Então, meu encaminhamento é esse. E não te desespera, Maria Luísa, que estamos juntos, a gente vai chegar lá. Não, talvez a passo de formiguinha, não de elefante, mas vamos chegar lá. Não tem dúvida, eu acredito nisso. Sou extremamente otimista. Uma hora a gente tem uma porta certa, né? Mas é que neste momento assim que passou por essas questões assim de que estávamos nos sentindo mais empolgados, mas isso é natural, você dá e a gente está caminhando junto, maior. Só para finalizar, tá? Só para eu não quero monopolizar de novo a fala. Uma mostra de que a gente cresceu muito em organização é essa reunião aqui agora, com a presença de todos vocês, com a participação da Daisy, e está sendo uma organização crescente e que vai crescer mais ainda, eu aposto nisso, tá? Muito obrigada pela presença de todo mundo, para eu não ter que falar de novo, já vou agradecendo, tá? E vamos em frente. Precisamos nos articular com os coordenadores das regiões, Daisy. Precisamos, né, alguns são coincidentes, mas outros não. Precisamos aumentar nossa presença nos lugares onde há um vazio. E, Gabriela,
mapeamento e cartografia dos museus é um assunto que, desde que eu botei o meio pé no setorial, está na minha mente, assim, é vital a gente se enxergar para poder planejar, né? A gente não tem como planejar sem saber onde a gente está. Então, eu agradeço o teu empenho e o do GT de mapeamento nesse setor. Espero que essa iniciativa não se encerre com a Lei Aldir Blanc e que a gente capitalize o trabalho do GT de mapeamento para estabelecimento do sistema de indicadores culturais. É isso então, pessoal. Agradeço a vocês pela participação, pelo empenho. Realmente compartilho com vocês essa frustração, né, a respeito de não sermos contemplados nas nossas solicitações e também nos editais, mas que a gente possa seguir aí. O GT Mapeamento encerra a primeira fase do mapeamento amanhã e apresenta os resultados dia 15 de dezembro, e eu vou encaminhar a nossa avaliação de hoje na nossa reunião de segunda. Então, provavelmente, eu venho trazer para vocês, segunda ou terça-feira, algum resultado e vou informando vocês. Bom dia. É a terceira região, eu sou de Soledade, Rio Grande do Sul, do Museu das Pedras Preciosas aqui. Só a cabeça. Aí eu na cabeça. Na cabeça. Uma pergunta, vocês acham que a frequência de quinzenal de reuniões com as regiões atende à expectativa ou é muito apertado para a gente organizar? Teria que ser mensal? O que vocês acham? Porque assim, ó, a história da Nossa Senhora Aparecida é que tinha, resumindo, tá? Com esse grupo aqui, sim, não, eu acho que quinzenal é um bom período e me coloco à disposição para a gente fazer uma reunião aqui na segunda. Aí, enfim, né, a gente organiza a agenda do grupo de vocês e eu passo também a data para o pessoal aqui no nosso grupo de WhatsApp e me coloco à disposição. O bom, assim, seria mais ali para dezembro, porque agora a gente está finalizando um projeto de um outro edital ali que a gente foi contemplado ano passado e a gente está com um prazo bem apertado agora para fazer as coisas nesse final de mês aqui. Aí, mas para dezembro tá um pouco melhor. Ainda corrido, mas dá.
Acho que é uma boa, porque vai ser bem nos dias em que vai sair os próximos editais. Então, a gente já pode, inclusive, abordar o assunto, se for do entendimento de todos. Acho ótimo. Aí só me encaminhem o horário que vocês preferem, né? Que aí eu tento, que eu mobilizo o pessoal para participar também aqui na segunda região. Aí a pauta seria fazer essa articulação, né? E aí, enfim, a gente vê depois. Vamos construindo a pauta, né? Se tiver alguma coisa dos editais, enfim, a gente inclui, né? Senão, é uma reunião de articulação, né? Seria basicamente isso, né? Tá. Isso, eu acho que a região que é a anfitriã apresenta os seus participantes, né, as suas características, e a gente pode fazer, em troca, uma representação dos assentos do colegiado para a região, fazer essa troca, né? Imagino que para funcionar bem a articulação precisa ser assim. Ok. Pessoal, pelo que eu entendi também, a ideia desse movimento é fortalecer as reuniões, as regiões, mas também ver as necessidades das regiões para levarmos até a questão do fortalecimento do sistema estadual, né? E aí também articular a questão disso tudo para a própria conferência do ano que vem. Tá. Então, a terceira região fica aí disponível para sequência, tá? Se começa na segunda região, na sequência a gente se candidata. Aí seria o mesmo horário na parte da manhã? Tá, porque daí assim, aí eu já mando, sabe? Aí eu já começo a fazer articulação, porque daí eles já começam a organizar na agenda, porque é um processo, né? Aí qualquer coisa, se eu vejo que não tem ninguém respondendo, eu ligo, né? Consigo ter tempo de fazer alguma outra ação. Eu gostaria de deixar agendado, Guto. Já, deixar uma data aí para a terceira região. Realmente, assim, é importante que a gente tem que fazer um contato antes, sabe? Já dizendo e conversando. Então, se a data estiver determinada, fica mais fácil para a gente. Também para a gente reservar aquele tempo, né? Seguindo a frequência assim, né, de 15 em 15 dias, seria 17. Não é uma data ruim, assim, muito em cima das finalizações de ano. Quem sabe fazemos 2 próximas para iniciar um calendário e depois a gente espaça de 15 em 15 dias. Eu acho que pode ser dia 10 da terceira região. Complica. Eu acho que, desculpa, Guto, mas eu acho que eu ia falar exatamente isso, que assim, ó, depois do dia 22 de dezembro, 20 de dezembro, até início de fevereiro não funciona. Mesmo sendo virtual, as pessoas. Até porque a gente precisa, todo mundo precisa descansar das lives, né, gente? Vamos combinar. Senão nós vamos enlouquecer. Virtualmente a gente vai enlouquecer, então não tem condições. Não, e lembrando que nos municípios é troca de legislatura, então os executivos, os judiciários e os legislativos vão estar trocando o pessoal, é um inferno astral. Quem tem relação com os municípios é um horror. Por isso que eu acho importante fazer antes,
e depois a gente vai ter que fazer umas novas contatos. Mas quem está agora de repente vai mudar, e daí não tem a experiência, né? Então, nesse sentido, se puder fazer da terceira região antes do fim do ano, acho que é bem importante para nós. Dia 10, então, Flávio. Deixa eu dar um pitaco aqui. Quem sabe fazemos esse formato, 3 na sequência, para ver como é que fica o rescaldo, e encerramos o ano. Quem sabe vocês fecham o nosso ano de reuniões, Guto, com a 7ª, dia 17, e aí a gente dá um intervalo até a virada, até quando a gente puder retomar. O que vocês acham? Eu posso dar um pitaco. Eu acho que a 7ª é a região que não vai trocar as pessoas ligadas aos museus, porque não tem essa mudança, tem que ver se não tem nenhuma região que possa trocar, não que vai trocar o coordenador, mas que vai sair do museu e aí a pessoa se desliga das regiões, como já aconteceu. Eu não sei se dos coordenadores, vocês que conhecem todos, se tem alguém que é diretor de museu municipal, por exemplo. Caxias provavelmente vai ter troca, provavelmente sim. Mas é isso, realmente. Eu queria propor... A gente pode no dia 10. Ela é bem importante estar no processo. Eu gostaria muito de estar no processo, porque eu me identifico muito com a fala de vocês, com esse carinho que falam de cultura, e eu sempre senti isso, que nós temos que ter pessoas com olhares mais carinhosos dentro de todos os departamentos e sistemas culturais, que a gente acha que, às vezes, ficam nas mãos de tão poucas pessoas e com tanta mais de posses do que como liberdade de expressão, entende? Eu não sei se eu consigo expressar isso, mas eu sinto isso. Então, quanto mais não que eu querer ser na articuladora, mas eu sinto que a gente precisa articular com pessoas que tenham mais olhar coletivo. E como eu trabalho junto com o turismo, e essas jornadas de turismo regional vêm acontecendo desde maio, e já tem programado até dezembro, que é o encerramento, essa do dia 10, né? Então, não sei, eu não posso querer também comandar a reunião de todos. Mas se desse para ser dia 11, ou dia 11 também, dia 9... Eu gostaria de participar, essa é importante. Outra coisa que eu queria pedir para vocês é o seguinte: eu tenho uma amiga que é doutora em arte em Arbor, e ela está querendo fazer uma exposição aqui no Rio Grande do Sul virtual. Existe uma forma de nós todos dentro desse comitê organizar que seja uma exposição em todos os setores de museus, alguma coisa? Como é que eu podia fazer uma exposição que fosse estadual? É fantástico o trabalho dela. Existe alguma coisa que trabalham já nessa função de uma exposição coletiva de todos? Viu que eu sou bem louquinha? Eu já penso em fazer uma coisa nacional. Mara, vamos tratar disso depois separado, que daí a gente não mistura os assuntos. Mas vamos ver, é muito interessante essa ideia.
Para o dia 10, para a gente, porque a gente está com o calendário apertado, mantemos Flávia? Mantemos a terceira? Desculpa. Talvez trocar de data ali, se for possível, então, para o dia 9, na quarta-feira. O maior problema de mudar de data é que tem gente que não está aqui, que já tem esse, né, dia e horário reservado para as nossas reuniões. Quem sabe passa vocês para o dia 17, então, e no dia 10 a gente vê outra pessoa, outra região. Pode ser, então. Aí vocês ficam, então, Daisy, na próxima, é isso? Que dia ficou? Dia 3. Dia 3, né? Perfeito. Porque também, só como uma ideia, de repente, fazer uma com todas as regiões é ruim, né? Não, né? Não dá. Não, é uma ótima ideia, Depois, né? Mais para frente. Ok, tranquilo. Não, essa última até poderia ser dia 17. André, eu acho bom fazer qualquer tipo de reunião agora após o segundo turno. Vai ter as prefeituras grandes mudando. Fazer reunião antes do segundo turno, acho que é ruim. A gente não vai saber nem ter uma perspectiva de quem pode assumir. Eu acho que esse trabalho de revitalização das regiões tinha que ser início do ano que vem, gente. Partir agora do final do ano é difícil. Tu vai conversar com uma pessoa que não sabe nem se vai ficar ou não, mesmo que o governo fique, pode mudar, né? Eu acho ruim. Eu acho que o que nós podíamos se ater? Nós podíamos se ater em fazer agora no final do ano, depois do segundo turno, uma análise do nosso setor como um todo, fazer um diagnóstico, uma análise de como é o setor, onde teve esses recursos, em quais áreas, quem a gente tem contato ou não, provocar o sistema para fazer um novo cadastro estadual de museus, um novo cadastro mesmo, né? E preparar para ter uma carta convidando os gestores, junto com o Corém, a ter museólogo, tentando fazer contato, um mapeamento dos eleitos, para a gente mandar uma carta dizendo, é importante, que se proteja a memória e tal. Acho que surtiria muito mais efeito e ano que vem inicia com foco nas regiões. Eu entendo que é uma ação circular, é uma ação que não tem fim. E que a gente pode ir fazendo esse ensaio para ouvir as regiões, para iniciar essa articulação, e com certeza ela não se esgota nesse ano, ela vai ter que ser retomada, aprofundada, melhorada. Perfeito. Tá no chat já.
Ô Guto, só eu acho que como isso é uma reunião interna e serve mais para a gente escrever os relatórios e tal, não deixa mesmo aberto, não precisa abrir. Só deixa isso fechado para o pessoal poder escrever os relatórios ali, as atas, enfim, mas não deixa isso aberto. Tchau, até mais. Obrigada por organizar a reunião, Guto. Uma Tchau, boa semana, gente. fiquem bem todo mundo. Se cuide.